Há 2000 anos, nas margens da história, um movimento revolucionário emergiu na Judéia, transformando-se na base de uma das instituições mais influentes do mundo, a Igreja Católica. Este movimento começou com um simples pregador, Jesus de Nazaré, e seus ensinamentos de amor, perdão e redenção. Seus discípulos, homens como Pedro, Tiago e Paulo, disseminaram a mensagem do cristianismo, enfrentando a perseguição romana e desafiando as convenções da época. Os primeiros séculos da Igreja testemunharam uma comunidade nascente, alimentada pela devoção aos ensinamentos de Cristo. Sob a sombra da perseguição, a fé cristã floresceu, culminando com a consagração do cristianismo como religião oficial do Império Romano, um momento decisivo que alterou o curso da história. A construção de basílicas majestosas, como a Basílica de São Pedro, refletia a crescente influência da fé cristã. Esses primeiros tempos solidificaram não apenas a estrutura, mas também a crença fundamental da Igreja Católica. A definição dos evangelhos e dos princípios essenciais da fé cristã foi um marco crucial nesse período. Desde então, a Igreja Católica tem sido uma força constante na história do mundo. Sobreviveu a divisões, confrontou reformas e enfrentou desafios éticos, mantendo-se como um farol de espiritualidade e ética em um mundo em constante transformação. Essa introdução visa mergulhar na rica e complexa história da Igreja Católica, desde seus humildes primórdios até sua influência e relevância nos dias atuais, explorando marcos históricos, desafios e sua constante evolução ao longo dos séculos. A história da Igreja Católica tem suas raízes na Judéia do século I. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, seus seguidores, liderados por figuras proeminentes como Pedro, Paulo e Tiago, iniciaram a propagação do cristianismo, apesar da perseguição dos romanos e das pressões do judaísmo. Esse período inicial testemunhou o nascimento e crescimento da comunidade cristã que se reunia em locais privados e compartilhava uma fé comum centrada nos ensinamentos de Jesus e na esperança de sua segunda vinda. A destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C. foi um marco simbólico, desvinculando a fé cristã do judaísmo. Posteriormente, o Édito de Milão, emitido por Constantino em 313 d.C., permitiu a liberdade de culto para os cristãos no Império Romano, transformando radicalmente a situação da Igreja. Neste período, também se solidificou o cânon do Novo Testamento, reunindo os evangelhos e epístolas que formariam as bases doutrinárias da fé cristã. A construção das primeiras basílicas, como a Basílica de São Pedro, em Roma, demonstrou o crescimento e a influência crescente da comunidade cristã. A ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano marcou a transição da Igreja de uma religião perseguida para uma instituição poderosa e, ao mesmo tempo, introduziu desafios como a acomodação de crenças e práticas antigas. Estes primeiros séculos estabeleceram as bases da fé, identidade e estrutura da Igreja Católica, moldando seu papel na história e influenciando a cultura e a espiritualidade por gerações. Com a consolidação do cristianismo no Império Romano, a Igreja Católica começou a desempenhar um papel vital na sociedade e na política da época. O papado, como centro de autoridade religiosa, tornou-se uma instituição-chave na estrutura da Igreja. O surgimento de líderes cristãos influentes, especialmente os bispos de Roma, fortaleceu gradualmente o papel do Papa. Inicialmente, havia uma certa igualdade entre os bispos das principais cidades cristãs, mas com o tempo, o bispo de Roma, o Papa, começou a exercer uma autoridade crescente sobre outras dioceses.
A construção da Basílica de São Pedro em Roma, sob o reinado de Constantino, simbolizou a importância crescente da cidade como centro espiritual do cristianismo e fortaleceu a posição do Papa. Os papas desempenharam papéis cruciais na disseminação do cristianismo, tanto no aspecto religioso como político. Por exemplo, o Papa Leão I, o Grande, desempenhou um papel fundamental na preservação de Roma durante a invasão bárbara. O Papa Gregório I, o Grande, teve um papel importante na organização da Igreja e na promoção de missões para converter os pagãos. A partir do século X, o papado alcançou o auge de seu poder com os papas como Gregório VII, que buscou a supremacia papal sobre a autoridade secular. Isso levou a confrontos significativos com líderes políticos, como o Sacro Imperador Romano Germânico Henrique IV, durante a questão das investiduras. A expansão e o desenvolvimento do papado ao longo dos séculos moldaram não apenas a estrutura da Igreja, mas também seu papel na política e cultura, criando uma influência que perdura até os dias atuais. Durante a história da Igreja Católica, várias divisões e reformas desempenharam papéis significativos, moldando o curso da fé e da estrutura eclesiástica. O Grande Cisma do Oriente, em 1054, dividiu a Igreja entre o Ocidente, liderado pelo Papa em Roma, e o Oriente, liderado pelo Patriarca de Constantinopla. As divergências teológicas, linguísticas e políticas culminaram na separação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, resultando numa divisão duradoura entre o cristianismo oriental e ocidental. No século XVI, a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero contestou as práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana. Críticas à venda de indulgências, à corrupção na hierarquia eclesiástica e a ênfase na salvação pela fé provocaram a cisão da Igreja, levando à formação de várias denominações cristãs e à mudança significativa na paisagem religiosa da Europa. Essas rupturas tiveram impactos profundos na Igreja, desafiando a sua unidade e autoridade, além de incentivarem a própria Igreja Católica a passar por um processo de reforma interna, conhecido como a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, liderada pelo Concílio de Trento, buscou abordar as críticas, reafirmando dogmas tradicionais e corrigindo abusos internos. Além disso, a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, foi uma resposta direta à reforma, buscando fortalecer a fé católica, estabelecendo missões e educando a juventude. Esses momentos de divisão e reforma moldaram a dinâmica e a estrutura da Igreja Católica, desencadeando mudanças que ecoaram através dos séculos e influenciaram a prática e a compreensão da fé cristã. Ao longo dos séculos, os concílios ecumênicos desempenharam um papel fundamental na definição dos dogmas e crenças centrais da Igreja Católica, assim como na resolução de questões teológicas e práticas. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi um marco na história da Igreja, com a formulação do Credo Niceno, estabelecendo a doutrina da Trindade e a natureza divina de Jesus Cristo. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., expandiu o Credo Niceno e definiu a igualdade do Espírito Santo na Trindade. O Concílio de Éfeso, em 431 d.C., proclamou a Maria como a Mãe de Deus, consolidando a crença da encarnação. O Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., definiu a natureza dual de Jesus Cristo, totalmente divina e totalmente humana. O Concílio de Trento, no século XVI, em resposta à Reforma Protestante, reafirmou e clarificou vários dogmas e práticas da Igreja Católica, como a doutrina da justificação pela fé e pelas obras, o sacramento da Eucaristia e a autoridade das Escrituras e da tradição.
O Vaticano I, no século XIX, definiu o dogma da infalibilidade papal, proclamando que o Papa, quando fala ex cathedra do trono papal em questões de fé e moral, é infalível. O Vaticano II, no século XX, foi um esforço de renovação e abertura para o mundo moderno. Focou-se na atualização da liturgia, na abertura ao diálogo interreligioso e na interpretação das Escrituras de forma mais contextualizada. Estes concílios foram decisivos na formulação da doutrina católica, estabelecendo as crenças fundamentais e moldando a prática e a teologia da Igreja Católica ao longo dos séculos. Nos tempos modernos, a Igreja Católica enfrentou e continua a enfrentar desafios significativos, moldando sua interação com a sociedade e seu papel global. A secularização, o avanço da ciência e os movimentos sociais afetaram a influência da Igreja no mundo contemporâneo. A separação entre a religião e as esferas públicas desafiou a autoridade e a influência moral da Igreja. Questões sociais como a pobreza, a injustiça social e os direitos humanos trouxeram à tona o papel da Igreja na defesa dos menos favorecidos. Movimentos como a teologia da libertação procuraram enfrentar questões de justiça social e equidade. A Igreja Católica também enfrentou desafios éticos na era contemporânea, especialmente em temas como a bioética, aborto, eutanásia e questões relacionadas à sexualidade, casamento e família. Além disso, a Igreja buscou se envolver em um diálogo interreligioso mais amplo, promovendo a compreensão e a cooperação entre diferentes tradições religiosas. Os papas recentes, como João Paulo II, Bento XVI e Francisco, tiveram abordagens distintas, mas todos buscaram promover a paz, a justiça e a unidade entre as religiões. A Igreja também enfrentou questões internas, como escândalos de abuso sexual por clérigos, o que gerou uma crise de confiança e desafiou a credibilidade da instituição. Apesar desses desafios, a Igreja Católica permaneceu como uma voz influente, promovendo valores morais, participando de questões globais e oferecendo orientação espiritual em um mundo em constante mudança. A presença da Igreja Católica, na era contemporânea, tem sido significativa, influenciando não apenas a esfera religiosa, mas também a cultura e a sociedade em vários aspectos. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica desempenhou um papel vital no patrocínio e desenvolvimento da arte. As catedrais góticas, as obras de artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael, e a música sacra são testemunhos do impacto da Igreja na expressão artística e cultural. A Igreja desempenhou um papel crucial na educação e saúde, estabelecendo escolas, universidades e hospitais. Inúmeras instituições educacionais e de saúde ao redor do mundo têm suas raízes na tradição católica. Organizações caritativas e de ajuda humanitária da Igreja Católica têm respondido a emergências globais, oferecendo assistência a populações vulneráveis, independentemente da afiliação religiosa. A Igreja tem sido uma voz proeminente na defesa dos direitos humanos, levantando questões sobre pobreza, imigração, dignidade humana e justiça social em fóruns globais. A Igreja continua a enfrentar desafios como a modernização, a secularização, o declínio da frequência às igrejas e questões de controvérsia social, o que a levou a adaptar suas estratégias de evangelização e diálogo com a sociedade moderna. A Igreja Católica, apesar dos desafios, mantém sua influência na cultura, na educação, na saúde e na defesa dos direitos humanos. Seu papel na história e no presente é testemunho do impacto duradouro da instituição na sociedade e na vida das pessoas ao redor do mundo. A Igreja Católica reconhece a importância da comunicação e tecnologia como ferramentas vitais para a evangelização na era contemporânea. A Igreja tem buscado utilizar as mídias sociais e plataformas digitais
como meios eficazes para se conectar com os fiéis e alcançar um público mais amplo. A presença ativa nas redes sociais, a transmissão de eventos ao vivo e a partilha de mensagens de fé são estratégias-chave para alcançar as gerações mais jovens. A transmissão de missas, eventos religiosos e a disponibilização de conteúdo inspirador e educativo online são ferramentas poderosas para manter o contato e a interação com os fiéis, especialmente em situações onde a presença física nas igrejas é limitada. O desenvolvimento de aplicativos e recursos interativos, oferecendo orações, reflexões diárias, materiais catequéticos e guias espirituais, tem facilitado o acesso à fé e à orientação espiritual, tornando-a mais acessível e personalizada. A criação de plataformas educativas e de formação à distância, não apenas para sacerdotes e religiosos, mas também para leigos, promove a educação religiosa contínua e fortalece o entendimento da fé. A rápida evolução tecnológica e os desafios éticos associados ao uso dessas ferramentas, como a privacidade online e a autenticidade da informação, requerem discernimento e orientações para garantir que a tecnologia seja usada de forma responsável e ética. A integração de comunicação e tecnologia na missão evangelizadora da Igreja Católica é uma resposta às necessidades modernas de comunicação, permitindo uma conexão mais ampla e impactante com os fiéis, adaptando-se ao mundo em constante transformação. A história da Igreja Católica é uma jornada rica e multifacetada, que abrange 2000 anos de fé, desafios e renovação. Desde os primeiros dias da pregação de Jesus Cristo e dos apóstolos até a era moderna, a Igreja Católica tem desempenhado um papel central na história, na cultura e na espiritualidade do mundo. Seus marcos históricos, desde os primeiros séculos da perseguição até a consolidação do papado e a influência na cultura e na sociedade, revelam uma instituição em constante evolução. Enfrentou divisões, reformas, desafios éticos, ao mesmo tempo em que promoveu o diálogo, a caridade e a busca pela justiça social. Olhando para o futuro, a Igreja enfrenta desafios contemporâneos, como a adaptação à modernidade, a renovação espiritual e a integração da tecnologia na evangelização, mantendo sempre seus princípios fundamentais. Apesar dos desafios, a Igreja Católica continua a ser uma voz de fé, esperança e amor, transmitindo os ensinamentos de Jesus Cristo em um mundo em constante mudança. Sua influência perdura, mantendo seu papel como uma força significativa na vida das pessoas e na história global.